Nesse vídeo vamos falar sobre a recidiva do câncer de tireoide. Todo paciente que tem qualquer tipo de câncer, um dos problemas que pode acontecer é a recidiva, é esse câncer voltar após um certo tempo do tratamento inicial. No câncer de tireoide, a chance de voltar vai depender diretamente do estadiamento, então quão avançado o câncer estava e qual tratamento foi realizado. Se foi realizado um tratamento mais intenso, a chance diminui. Tá? E também de fatores relacionados ao paciente. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do que é o câncer de tireoide, o que é a recidiva, como é que a gente detecta e como é que a gente trata. Tá? Então, já peço para você checar se está inscrito no canal, dá muito trabalho providenciar, preparar todo esse material de forma bem didática, de uma forma que o paciente entenda. Tá? Toda semana tenho produzido diversos vídeos aqui no YouTube, então já cheque se você está inscrito, porque se você está inscrito você vai receber mais vídeos meus. Então aqui é uma imagem de uma glândula tireoide normal, ela fica localizada no pescoço, produz hormônios e ela pode ser acometida por diversas doenças. Uma dessas doenças é o câncer de tireoide. Então aqui são as células da tireoide normais, são chamadas de células foliculares. A tireoide ela forma esses folículos, que são essas várias bolinhas, e as células foliculares são as células que ficam na parede desses folículos. Tá? Então o câncer mais comum da tireoide é o chamado bem diferenciado, que podem ser dois tipos, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. O câncer folicular ele tem se tornado cada vez mais incomum, 99% dos casos de câncer de tireoide hoje em dia é do tipo papilífero. Então aqui é uma outra imagem de um tumor bem pequeno, é possível ver as células foliculares normais, né? E no meio da tireoide surgiu um tumor que as células nucleares dele são bem diferentes, possuem várias figuras de mitose, que é justamente o câncer, é um padrão anormal de replicação e multiplicação das células. Então, a maioria dos casos de câncer de tireoide, essas células elas se multiplicam devagar e o câncer de tireoide, de uma maneira geral, ele progride lentamente. Então, dá tempo da gente tratar e a maioria dos pacientes é curado após o tratamento. O tratamento envolve principalmente a cirurgia, o principal tratamento para a gente conseguir controlar o câncer de tireoide. Então, a cirurgia, removendo o tumor, a chance dele voltar é baixa, mas como eu falei, vai depender de quão avançado esse tumor estava. Então aqui, por exemplo, são duas imagens de peças cirúrgicas, depois que removeu a tireoide foi cortada, e aqui nessa primeira a gente está vendo um tumor de 1 centímetro que estava todo dentro da tireoide, longe das bordas, aproximando aqui dá até para ver que ao redor do nódulo as bordas são irregulares, é como se o tumor tivesse raízes, então tumores que estão muito próximo da borda, ele tem uma chance de voltar maior do que tumores que estão todos lá no meio da tireoide, porque a chance de você ter removido é maior. Já esse outro caso, um tumor de 3 centímetros, ocupando quase toda a tireoide, uma parte significativa da tireoide, é possível ver que o tumor toca muito as bordas, apesar de ter uma cápsula aqui nessa região inferior, ele já não está tão seguro, é possível ter sobrado um pedacinho do tumor. Então, a cirurgia é o principal tratamento. Essa cirurgia, ela pode ser feita de forma parcial ou total. Então, por exemplo, um tumor como esse daqui, se ele está todo dentro da tireoide, é possível sim remover apenas a metade que contém o tumor, que você dá uma margem de segurança, você leva tecido ao redor que garante que o tumor foi totalmente removido. Já tumores maiores ou doença bilateral, doença nos dois lados da tireoide, precisa realmente passar pela cirurgia total. Outro ponto importante no tratamento é a necessidade ou não do esvaziamento cervical. Então, se o tumor está todo restrito à tireoide e não foi para os linfonodos, que são essas bolinhas que ficam ao redor, não só da tireoide, mas de todo o pescoço, o tratamento pode ser apenas a tireoidectomia. Se o tumor foi para a região próxima da tireoide, que seriam os linfonodos recorrenciais, a gente programa o esvaziamento central, o esvaziamento do nível 6. Se o linfonodo, se o tumor, enviou metástase para os linfonodos laterais ou até mesmo do mediastino, nesse caso a cirurgia é um pouco maior, você precisa não só tirar a tireoide e os linfonodos da região central, mas também precisa fazer o esvaziamento lateral. Então acaba sendo uma cirurgia maior, mas que você consegue controlar a doença. Deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Então, na maioria dos casos, a incisão, a gente planeja uma incisão nessa região do pescoço, seguindo alguma das dobrinhas do pescoço, das pregas cutâneas, que a cicatriz fique escondida e mesmo quando há necessidade do esvaziamento recorrencial, é a mesma incisão, porque você retira a tireoide e retira os linfonodos da região. O esvaziamento cervical é um complemento. Ele pode ser realizado tanto já no tratamento inicial, então, se na hora que descobriu o tumor, o paciente já estava com a metástase clinicamente detectável, tanto ao exame físico como ao exame de ultrassom, esse paciente ele vai passar por uma cirurgia de tireoidectomia total mais esvaziamento. Mas existe uma chance, existe uma grande quantidade de pacientes em que a doença estava só na tireoide, clinicamente detectável, a metástase era muito pequenininha e não foi detectada nesse
nesse primeiro momento. Então o paciente fez o tratamento e meses a anos depois, essa pequena semente que sobrou, ela cresce e acaba sendo detectada. Então o esvaziamento cervical ele pode ser feito no primeiro momento já junto com a tireoidectomia ou meses a anos depois quando surge a recidiva, que não é uma certeza acontecer. Em alguns casos isso nunca acontece, em muitos casos, né? Então aqui é uma outra imagem de um paciente que tanto apresentava os nódulos na tireoide como já apresentava metástases laterais. Então nesse caso foi feito a tireoidectomia total com esvaziamento lateral, que é uma incisão maior. Pode ser feita essa incisão em colar, pode ser feita a incisão em J, depende muito da preferência do cirurgião, mas em geral essa daqui tem um resultado estético mais favorável, tá? Então, a cirurgia inicial, como eu falei, pode ser tirar sua tireoide, tirar a tireoide, esvaziamento central, ou tirar a tireoide, esvaziamento central e lateral, vai depender do caso. Uma informação muito importante que a gente pega após a cirurgia é a biópsia após a cirurgia, que a gente vai estadiar. Então, na biópsia, aqui é um exemplo de uma paciente que eu operei que tem lá várias informações. A gente vai analisar cada um desses pontos para estadiar, para saber realmente se o tumor tem algum fator de agressividade ou não, e baseado nessas informações da biópsia que a gente consegue saber qual é a chance do tumor voltar. Isso dá uma boa predição, né? Cada caso é um caso, existem casos que são fora da curva, mas a maioria dos pacientes eles caem em algum dos 3 possíveis estadiamentos: baixo risco de recidiva, intermediário e alto risco de recidiva. Então aqui, por exemplo, o paciente fez cirurgia parcial, carcinoma papilífero da tireoide, tumor no lobo esquerdo, unifocal, então apenas um foco de tumor, tamanho 0,4 cm, tumor bem pequeno, menor do que 1 cm, margens livres, invasão angiolinfática não detectada, extensão extratireoidiana ausente. Então, essa paciente, pelo estadiamento, é um tumor de baixo risco. Mas quando a gente vê invasão angiolinfática positiva ou extensão extratireoidiana positiva, quando a gente vê o tipo, né? Cadê aqui o tipo? Ele não falou do tipo, se eu não me engano era clássicos. Mas se você vê o tipo, quando ele não fala, geralmente é o clássico ou o folicular, mas quando é o tipo variante células altas é uma informação de maior agressividade. Quando ele fala o tipo esclerosante difusa ou Robineu é um de maior agressividade, então aumenta a chance do tumor voltar. Aqui é uma das imagens dos estadiamentos relacionados a risco de recidiva. Perceba que não há um consenso tão verdadeiro, existe o estadiamento da ATA, Associação Americana, existe o consenso da Associação Europeia, existe o consenso da Associação Latino-Americana. Em geral, tumores de baixo risco são os tumores menores do que 1 centímetro sem nenhuma metástase, sem extensão extratireoidiana. Os tumores de risco baixo, né? Risco intermediário seriam tumores com histologia agressiva, invasão angiolinfática ou captação na iodoterapia lateral. E os tumores de alto risco, em geral, são tumores que têm mais do que 4 centímetros, que têm metástases positivas, que há extensão extranodal do linfonodo. Isso é algo que realmente a gente avalia na biópsia, eu trouxe aqui só para exemplificar. Outra informação interessante é essa imagem do guideline da ATA, que ele mostra que cada informação que a gente vê na biópsia, se ela está positiva, aquilo aumenta a chance do tumor voltar. Então é uma informação que é extremamente útil, né, para a gente estadiar bem o paciente e dar exatamente esse percentual, né, qual é a chance do tumor voltar ou não, que baseado nessa chance a gente vai decidir o próximo passo. A gente vai decidir como vai ser o segmento. Tumores de baixo risco, esse segmento ele é mais tranquilo, porque a chance do tumor voltar é menor. Tumores de alto risco, esse segmento ele vai ser mais próximo e a gente pode avaliar os outros 2 tratamentos, que seria a radioiodoterapia ou a terapia supressiva, né? Então a radioiodoterapia ela é indicada para diminuir as chances do tumor voltar. Se o paciente tem um baixo risco, não precisa fazer a iodoterapia. Se o paciente tem um risco alto, você faz a iodoterapia na dose alta, você indica a terapia supressiva para deixar o TSH bem supresso. Eu estou correndo um pouco nessa parte porque aqui o vídeo é sobre recidiva, né? Então ainda estou falando de todo o tratamento do câncer de tireoide para que você entenda. E aí nós vamos para as recidivas. Existem 3 formas do tumor voltar, né? É possível inicialmente a gente ter apenas a recidiva bioquímica, que seria a elevação da tireoglobulina. Tireoglobulina é uma proteína que é exclusiva da célula da tireoide e do câncer bem diferenciado de tireoide. Então, quando fez todo o tratamento, a tireoglobulina zerou e essa tireoglobulina começou a subir, isso é uma suspeita, isso indica que há uma suspeita de recidiva, mas ela pode ainda não ser detectada nos outros exames, no exame de imagem, exame físico, PCI, né? Então, a tireoglobulina começa a subir. O valor inicial, o valor ideal é que ela esteja abaixo de 0,2 se estiver supressa ou se estiver estimulada acima de 1. A resposta indeterminada é quando ela está acima de 0,2, mas menor do que 1.
E a resposta bioquímica incompleta ou recidiva bioquímica é quando a tireoglobulina está acima de 1, a tireoglobulina supressa, né? Então, nesses pacientes que têm uma tireoglobulina elevada, ele pode ou não ter a doença nos linfonodos. A tireoglobulina, outro ponto importante, ela tem relação direta com o TSH. Então, às vezes o TSH dá uma subida e a tireoglobulina dá uma subida. Isso não significa recidiva, é algo que a gente vai avaliar ao longo do tempo, tá? Então, recidiva bioquímica, elevação de tireoglobulina. Recidiva locorregional, que é a forma mais comum de recidiva. Isso significa metástase para os linfonodos do pescoço. Então, removeu a tireoide, o câncer pode já estar curado, pode ter deixado semente nos linfonodos ali próximo da tireoide. Essa metástase ela pode já estar presente no momento da cirurgia, pode aparecer depois. Então, aqui é uma imagem de um câncer de tireoide antes da cirurgia, um paciente que eu tenho para operar, que a gente consegue ver a tireoide. E aqui é uma imagem após a cirurgia. Então, não tem mais a tireoide. A gente vê que os músculos que ficam na frente da tireoide, eles aproximam, né? Aqui a carótida, aqui a jugular, aqui a traqueia. Então, não tem mais a tireoide nesse espaço. E esse espaço é um dos principais locais que a gente olha para ver se tem recidiva ou não. Então, aqui, por exemplo, uma imagem de uma recidiva, um tumor, uma lesão com calcificações, com bordas irregulares que surgiu entre a carótida e a traqueia, né? Aqui, claramente, uma metástase. Aqui um outro caso, na mesma região, uma lesão hipoecóica esquisita aqui, né, entre a traqueia e a carótida. Aqui uma lesão na frente da traqueia bem indeterminada. Aqui uma lesão já mais lateral, então uma lesão que está na frente dos vasos, aqui seria já nível 3, nível 4. É uma lesão bem alterada. Então aqui são exemplos de linfonodos suspeitos para recidiva, que a gente precisa fazer uma punção. Geralmente a punção coleta as células, mas é interessante dosar também a tireoglobulina do aspirado para você confirmar que é uma recidiva. E confirmada a recidiva, está indicado a cirurgia, que como eu falei, podem ser dois tipos. O esvaziamento pode ser central, pode ser lateral, tá? Então, em geral, essas lesões, elas só aparecem depois da tireoglobulina estar elevada, né? Então, a primeira recidiva seria apenas bioquímica, a elevação da tireoglobulina, passa um tempo, pode surgir uma metástase nos linfonodos e em alguns casos a gente pode descobrir uma metástase à distância, uma recidiva à distância, que pode ir para pulmões, ossos ou cérebro, vai depender muito do caso. A investigação de doença à distância, ela tem relação direta com a tireoglobulina. A maioria dos pacientes que tem doença à distância, a tireoglobulina ela está muito elevada ou se eleva muito rápido, tipo vai para 100, 200, 500, 1000, valores muito alterados. Na pesquisa de corpo inteiro, a gente pesquisa o corpo inteiro, mas o marcador é o iodo radioativo. Então, se a doença está no pulmão, vão aparecer várias manchas escuras como essas daqui no pulmão. Na tomografia, a gente vai ver as lesões como essas daqui. Outro exame aqui, outra imagem de tomografia, é possível ver que o pulmão ele vai sendo implantado, vai sendo acometido por várias imagens clarinhas, branquinhas, que são justamente os nódulos, as metástases. Aqui já são macrometástases. O câncer de tireoide, um parênteses aqui. Ele é o único tipo de câncer em que o paciente com metástase à distância pulmonar, por exemplo, ele pode ter uma resposta completa e o tumor desaparecer completamente e a pessoa ficar curada apenas com a iodoterapia. Existem casos, e eu já acompanho alguns pacientes que fez a iodoterapia, pulmão cheio de metástase, elas desapareceram. Isso não acontece em nenhum câncer. Então, se você procura na internet qualquer informação, metástase à distância de outros tumores, isso é algo extremamente letal. Câncer de tireoide é completamente diferente. Ele pode responder totalmente à iodoterapia. Chega uma hora que ela não responde mais, nós temos ainda outros tratamentos disponíveis, tá? E o paciente, mesmo com doença à distância, ele vive por muitos anos e muitas vezes décadas ou até nem morre do câncer de tireoide. Então é importante saber disso, né? É uma informação muito tranquilizadora, né? E outro exame que nós temos é o PET-TC. Então o PET-TC ele combina uma tomografia com um exame de cintilografia que usa a glicose marcada como marcador. Então aqui você vê claramente o local onde tem uma metástase pulmonar e nos pacientes que têm apenas uma doença, assim, um linfonodo ou uma metástase única, é possível até fazer uma cirurgia para ressecar a metástase, uma metastectomia. Mesmo sendo à distância, né, quando a doença está assim disseminada, não dá para a gente propor uma cirurgia porque você vai tirar o pulmão todo. Mas quando é uma metástase única, até nesses casos é possível pensar na cirurgia para dar um controle loco-regional maior. Certo? Então, era isso que eu tinha para comentar sobre recidivas, né? É um vídeo bem introdutório, trazendo praticamente tudo sobre o câncer de tireoide, desde o diagnóstico e tratamento até a recidiva, mas eu espero que tenha ficado claro o suficiente, né? E aqui o objetivo realmente é dar a informação inicial, né? A informação personalizada dos riscos de recidivas, de qual é o estadiamento, qual é o melhor tratamento, isso é algo que tem que ser feito em consulta médica. Infelizmente, às vezes o paciente vai a um profissional que o profissional sabe muito, mas ele não passa essa informação
informação e o paciente fica na dúvida se o tratamento está sendo feito correto ou não. Realmente isso traz mais angústia e não deveria ser assim, né? Infelizmente a medicina foi por um caminho em que os profissionais têm uma demanda alta de pacientes, seja pelo SUS, seja pelos planos de saúde, e acaba que o paciente sofre em não saber a informação. Ainda bem que surgiu a internet e a gente consegue dar essa informação assim, e a pessoa em casa consegue assistir o mesmo vídeo várias vezes até entender o que está acontecendo, né? Mas o ideal seria realmente ouvir isso de um médico, analisar o seu caso em específico e não só vídeos na internet, porque às vezes gera até mais ansiedade a pessoa assistindo vídeos, né? Vídeos de qualidade, porque às vezes o vídeo tem uma qualidade péssima em quantidade, em ciência, né? Às vezes o profissional não é da área e acaba piorando o problema, tá bom? Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu!